O futuro é muito melhor do que qualquer um de nós imagina. Boa. Se você entender isso e se você abrir a tua mente para esse ponto, Aham. você vai compreender de uma maneira diferente o que a gente vai conversar aqui. Interessante. Você tem que ser um entusiasta do futuro, né? Eu vejo que a maioria das pessoas são um pouco apocalípticas, muitas vezes, a respeito do futuro. Tem medo do desconhecido e por isso rejeitam ou acham que vai ser pior. Tem essa impressão também? Não é impressão, é fato, né? É fato total. Porque o medo, ele é a falta de conhecimento. Tá. Todo medo é a falta de conhecimento. Porque geralmente quando a pessoa diz, eu tenho medo de avião. Cara, mas se tu entender de avião, se você ir andar de avião, entender mais, quanto mais conhecimento você tem, menos medo você vai ter. Porque você vai entender, não, mas é assim, a possibilidade Entendi. é essa e tal. Quanto mais conhecimento você tem, menos medo você tem. Você quer entrar no negócio, você diz, eu digo assim, Samuel, cara, eu quero te fazer uma proposta de negócio aqui, cara, eu vou 10 milhões pra te pegar 10% do meu negócio. Tá. Você vai dizer, poxa, mas como assim? Você vai ficar com um pouquinho de medo, você não vai pegar e vai largar 10 milhões sim. Agora, quanto mais conhecimento você tiver do meu negócio, menos medo você vai ter e você vai dizer, não, eu quero ou não quero. Então o medo vem da falta de conhecimento. Tudo que é novo, a gente não conhece. Então é muito difícil eu falar sobre inteligência artificial, metaverso, blockchain, NFT, se eu não entendo disso. Então a tendência é ter esse medo, mas é falta de conhecimento. Legal. Uma vez eu lembro de uma aula de cinema, né, que eu tive na faculdade. Eu fazia publicidade, né? Formei. E teve um professor que levou uma teoria e mostrou pra gente na prática que a maior parte dos filmes futurísticos, eles tinham um cenário um pouco mais escuro, aquele cenário um pouco mais caótico, aquele cenário, sabe, aquele negócio mais cinza, como se no futuro fosse pior, alguma coisa fosse mais apocalíptico mesmo, sabe? E ele mostrou isso. A maior parte dos filmes, ou quase todos, né, são dessa forma. E eu achei isso interessante. E o porquê disso, né? O medo do futuro, né? Então é interessante isso. Talvez há 1000 anos atrás, como que eles imaginariam que seria o futuro? Hoje a gente tem tantos benefícios aí da ciência, da tecnologia, do carro. Os caras tinham que caminhar a pé, quilômetros. Hoje a gente tem carros confortáveis com ar-condicionado, né? O IDH, a mortalidade, como que diminuiu a mortalidade infantil. Então, você tinha acesso à água mesmo, né? Hoje a gente tem bons filtros, a gente tem processos de pegar água no solo, que trazem água de melhor qualidade, e isso influencia N coisas, né? Então, assim, realmente, eu acho que melhora a tendência, né? A gente vive no melhor momento da humanidade. Esse é o melhor. Nisso? Não acredito. É só tu olhar dados, né? O que a gente tem hoje, grandes reis e bilionários e pessoas muito influentes. Não tinham acesso. Não tinham acesso. As pessoas morriam. Pra ter uma ideia, as pessoas morriam com muito. Né? Em 1900, a média de vida do Brasil era 30 anos. Mentira. Em 1900, há 120 anos atrás. Em 1900, a média de vida era 30 anos. As pessoas morriam com 30, 31. Aqui no Brasil. A média, né? Por quê? A média de vida. Por quê? Porque não tinha o mínimo saneamento básico. Não tinha o mínimo saneamento básico. Tinha energia elétrica, tinha nada. Hoje, quando a gente vai até para periferias e tal, eu sei que tem N situações aqui no Brasil. Que mas é um país... precisa se melhorar ainda. mas é um país continental. Mas quando tu vai para lugares ruins, o ruim de hoje, o pior de hoje, ele é infinitamente melhor, porque as pessoas acabam tendo energia elétrica, tem a parte de saneamento básico, às vezes não tem um saneamento básico, você tem até um saneamento correndo na rua, mas tem uma privada dentro de casa. E é incrível o que a privada fez, né? A privada é uma das maiores invenções da humanidade, porque a privada mais que dobrou o tempo de vida. A gente ia começar a falar de inteligência artificial falando de privada. Mas isso é muito interessante, porque às vezes a gente fica pensando, isso é sobre futuro, tá? As pessoas dizem, eu tô perdendo o bonde aqui, eu não tô entendendo, tá sendo hoje, a gente tá num momento muito disruptivo da história. Cara, não é nem de longe o momento mais disruptivo da história. A única diferença entre esse momento que a gente tá vendo de metaverso, inteligência artificial e tal, dos outros, é a velocidade. Hoje as coisas acontecem muito rápido. Então, há um ano atrás ninguém sabia do que era inteligência artificial, ninguém falava. E a gente estava numa hype de metaverso. E depois você para de falar disso e já começa a falar nisso e parece que tá uma coisa muito louca e tal. Mas, cara, você imagina a transformação e a revolução que foi a energia elétrica agora, há menos de 200 anos atrás, 140 anos atrás. A revolução da energia elétrica é infinitamente superior a uma revolução de inteligência artificial. Nossa, legal.